muita luz e alegria sempre. Adicione no seu tempero, no seu dia a dia, alegria. E sempre procure ser um princípio de desencadear a luz, compartilhar conhecimento. Na Parashá Miketz, no Zohar Kodesh, nós temos que o conhecimento, a luz, é uma segulá que acrescenta vida e ela faz com que se combata o princípio da ignorância. Porque quando se tem um conhecimento, se minimiza ou dessa forma se fecha a porta da ignorância. E a ignorância, ela leva a tudo aquilo que é o contrário do que é o conhecimento e que é o ato de compartilhar e ser um princípio que dissipa a luz, que é o Nehalik, que é o ato de ligar essa luz. Então, a leitura dessa paraxá, assim traz o Santo Zohar, ele nos traz que receber sem compartilhar é como jogar um homem desidratado no mar, ou uma pessoa que deseja comer e enviá-la para um restaurante, só que o restaurante não cabe. É aquilo que está próximo e não se recebe. Então, assim traz Vayehi, Miketz, Rabi Hia, Petach, Vayamar. E aconteceu em relação, no final de 2 anos, assim traz logo na Parashá Bereshit, também do Santo Zohar, que o Rabi Hia, ele abriu e disse, ele começa a revelar um conhecimento, ele põe fim à escuridão e busca qualquer propósito. A pedra da escuridão é a sombra da morte. E ele relata e ele faz uma correlação com o Passuk de Ov. Ele põe fim à escuridão significa o fim da esquerda, que não está incluída na direita, o que é Satã, o anjo da morte. E um outro nome para Satã é Yetzer Hara. Então nós temos que o anjo da morte, Malav Malvet, é o próprio Satã, e também é a própria Yetzer Hara que nos testa, e é um anjo que faz com que a gente cresça através da tentativa de sofrimento, de tirar a gente do caminho e a gente perceber qual é o verdadeiro caminho. Ele perambula no mundo e induz as pessoas à transgressão, ao pecado. Ele perambula em cima e fica diante do sagrado abençoado, ou seja, ele culpando e acusando o mundo todo, ou seja, ele se reporta a Ribono Sholem e ao Beit Din Lemala, ao Beit Din Tribunal Celestial, falando, aquele fulano de tal fez isso, aquele fez aquilo, e isso já foi explicado, e ele busca todos os propósitos, que significa que suas ações não são para alcançar o bem, mas para exterminar, né? E sempre trazer a extinção do mundo, ou seja, daí nós sabemos que ele tira a alma das pessoas, ele tira a vida. Even efeu vetzama veda'iven negev deiva kashali chayevim. A pedra da escuridão é a sombra da morte, se refere a uma pedra do caminho, ou seja, o próprio testador, Satã, que é chamada pedra do caminho, porque é nela que os malvados tropeçam e ela reside aquilo que é chamado a terra sombria como a escuridão. Daí vem aquela lahá que a gente não pode colocar uma pessoa em safek, em dúvida. Isso se refere que tirar uma pedra da frente do cego. O cego é todo aquele que não consegue ver e não tem um conhecimento sagrado. Venham e vejam, existe na terra a parte de cima, que é chamada de Israel, e que também é o Nukven Zenpin, e há uma terra embaixo, que é a escuridão, que é a sombra da morte. Ou seja, todo aquele que não está ligado com aquilo que traz a santidade, o que é verdadeiro, a Kedushá, não está ligado com a Kedushá, está ligado com as impurezas, com as forças das impurezas. Também, tudo faz parte do todo, e existe um porquê disso tudo. Ou seja, a escuridão que emana da terra sombria, que é o Nukva de Klipá. Então, nós temos duas Nukva, né? Nukva de Zerampim, que é essa força, esse conhecimento, esse rio que transporta acima. E a Nukva da Klipá, o que significa a pedra da escuridão e a sombra da morte. E o fim que deriva do lado da escuridão, ou seja, o Satã, que é a impureza do ouro, conforme já aprendemos. Tavech
בחיי כמאי לא לבני נעשה להסתכלה בפולחנה דקדושה בריחו. Venham e veja o quanto os homens que servem ao sagrado, abençoado seja ele, e que se esforçam em estudar a sagrada Torá, dia e noite, para que eles conheçam e vejam a sua obra, pois a Torá Kedushá proclama todos os dias, o homem, assim como consta em Mishlei, aquele que é simples que venha e veja. Esse é um dos segredos que abre as portas do conhecimento, a simplicidade e também a humildade. Quanto mais humilde o homem é, na busca do conhecimento, mais ele tem a facilidade de abrir as portas do próprio conhecimento. E aí a gente vê um passo que relaciona a questão da segular, ou seja, uma tufá, um remédio espiritual para prolongar a vida. Veichad banas istadam beoraita veitcha davak bah. Quando o homem estuda a Torá Kedushá e se apega a ela, ele tem o mérito de ser fortalecido na árvore da vida, que é o Zé Anpin, que é diferente do Zé Clipá, também ligados com a núclea de Clipá. Conforme está escrito, a árvore da vida em Mishlei, venham e veja como o homem é fortalecido na árvore da vida. Nesse mundo, ele também é fortalecido nela no próximo mundo. Ou seja, nada é por acaso, estamos ligados a muitos mundos. E o que a gente faz aqui reverbera e reflete no outro mundo. Inclusive, a própria física trouxe isso. E quando as almas saírem desse mundo, serão preparadas para níveis para elas no próximo mundo. E, digamos assim, o que a alma vai fazer nos próximos mundos. Existe um livro apropriado para se estudar, que é Shahagigulin, do próprio Ari Harakadosh Rabbeinu Sadik Zimron Livracha, que se aprofunda em relação a esse tema. Com o próprio Zohar, ele vai destrinchando como uma cebola esse conhecimento. E por fim, nesse passo que a gente termina o passo que Reitan v'chazei ilana dechayeichu bechamagim mikpasha dachmin da'avechu lechu. Venham e veja, a árvore da vida ela se divide em vários níveis, em todos são um, pois na árvore da vida há níveis sobre níveis, galhos, folhas, cascas e o tronco das raízes. Existe uma correlação aqui em relação à árvore, os galhos, o tronco, etc., em relação também às vias do conhecimento. Mas todos fazem parte da árvore. Da mesma forma, todo aquele que se ocupa da Torá Kedushá se corrige e se fortalece na árvore da vida, ou seja, no tronco da árvore. Então, uma das coisas mais profundas que se pode ter é o estudo da Torá. Então, aproveite o seu tempo. Se você tem o zehut de sentar e estudar, estude com alegria, pois todo aquele que tem o mérito de sentar e não estuda é como ele fosse um kofir, ou seja, aquele que renega a Torá. Então, aproveite o seu tempo para sentar e estudar a Torá. Então, se você não tem tempo, comece com 5 minutos de estudo da Torá. Várias tradições falam, estuda 5 minutos ou de Hassidut, ou de Mussar, ou de Torá Shemirtav, Torá escrito Rumash, ou Gemara, Mishnah. Existe uma ordem, assim traz o Pirkei Avot, mas o importante é você acrescentar 5 minutos de estudo. O Rabino Ari Friedman, ele falou num Sium que tive a alegria de participar em relação a blocos de estudos, entre eles Mishnah Berurah, o estudo do Rumash com Rashi, da Filmia, etc. E uma das recomendações do Rabino Ari Friedman, que é o Rosh Hashivah de Shiva Givuah, é o estudo diário do Rumash com Rashi. Ou seja, nós temos as aliot a cada dia, e você, inclusive, está cumprindo a halakha de Shnei Mikra e Targum, que se recomenda fazer sexta-feira, mas você pode estar se fortalecendo com o estudo da Torá, e quanto mais pichat, na verdade, mais você fortalece para o Sod. Então, são coisas boas hoje e sempre. Aproveite para estudar a Torá e retirar a escuridão do mundo, hoje e sempre.